pessoal, daqui a pouco você vai receber o azeite que você vai estar levando para a sua casa, tá bom? Você vai estar levando o azeite para a sua casa, daqui a pouco nós vamos entregar. Toda sexta-feira na unção de fogo, ungindo com um azeite vermelho para despedaçar todo o jugo do diabo. E você que está enfermo, você que está doente, você que está passando por algum problema, vem estar conosco toda sexta-feira, 8h15 e às 7h30 da noite. Toda sexta-feira, culto de cura e libertação, para você que realmente precisa da manifestação do poder de Deus. Venha aprender, à luz da palavra de Deus, a como verdadeiramente, como filho de Deus, a tomar posse das bênçãos de Deus, em nome de Cristo Jesus. É claro, entendendo que para toda vitória, ela tem uma luta, uma batalha que nós temos que enfrentar, a qual o próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou dizendo que no mundo teríamos aflições, mas era para nós não perdermos o ânimo. Não perca o ânimo, porque é isso que o diabo tenta sempre fazer, desanimar o povo de Deus. Se tem uma coisa que o inimigo quer sempre, é nos desanimar, mas nós não podemos perder o ânimo, é confiar no Senhor, porque Ele venceu, e se Ele venceu, Ele tem a chave para a vitória, também para que nós venhamos vencer no nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Então nós vamos para a palavra de Deus hoje. Abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 14, 2 Crônicas, capítulo de número 14, e eu vou aqui ainda falar, pessoal, sobre a mensagem que nós pregamos quarta-feira, né? Quarta-feira nós estivemos aqui na casa do Senhor, orando pela família, abençoando a família, e olha, toda quarta-feira, minha família na casa do Pai. Na casa do Pai há muitas moradas, então venha na quarta-feira também, 8h15 às 7h30 da noite, buscar pela sua família. E lembrando que hoje é sexta-feira e amanhã, depois de amanhã, domingo, nós estaremos no nosso primeiro domingo do mês de julho, né? Reuniões especiais, só muda o horário da noite, né? No domingo continua 8 da manhã às 15 e a última reunião às 18 horas. Então, escolha um dos horários também e venha louvar a Deus, adorar a Deus e venha ser cheio do Espírito Santo, pessoal. Domingo é aquele dia que a gente vem para se encher da presença de Deus, para se encher da virtude do poder de Deus em nome de Jesus e reconhecê-lo como nosso Deus, como Senhor da nossa vida, amém? 2 Crônicas capítulo 14, vamos lá? 2 Crônicas capítulo 14, aqui tem uma mensagem que eu quero trazer para você. Nós vamos ver algo que aconteceu aqui. Olha que bonito que aconteceu aqui. E sempre, pessoal, vai acontecer conosco também. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós lemos na Bíblia, pessoal, é um alerta para nós de que conosco, neste mundo, não é diferente. Nós vamos ver situações na Bíblia Sagrada que aconteceram com homens de Deus e que muitas vezes é o levante do diabo também contra a nossa vida, mas nós temos que aprender com estes grandes homens o segredo que eles tiveram para verdadeiramente superar os inimigos que se levantaram, né, contra a vida deles. E nós vamos aprender com Davi aqui algo muito bonito. Então, capítulo 14, e o versículo que nós vamos ler, pessoal, vai ser o versículo de número 8. 14, versículo 8. Olha o que está dizendo o versículo 8. Primeira coisa, olha o que ele diz: e ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido o que, pessoal? Ungido rei sobre todo Israel. Todos os filisteus subiram em busca de quem, pessoal? Em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, logo saiu o que, pessoal? Logo saiu contra eles. Então aqui eu quero que você preste atenção. A Bíblia está dizendo que os filisteus, quem eram os filisteus? Os filisteus eram os inimigos do povo de Deus. Era aquele povo que se levantava sempre para destruir o povo de Deus. Eram os inimigos que vinham com fúria para ver o povo de Deus destruído, para ver o povo de Deus sendo massacrado, para ver o povo de Deus sendo humilhado. E quando os filisteus souberam que o rei Davi, que o Davi havia sido ungido, havia recebido uma unção poderosa sobre a sua vida para reinar em todo Israel, eles ficaram furiosos, eles ficaram revoltados, eles ficaram realmente com vontade de destruir Davi e se agruparam e se juntaram e vieram contra quem, pessoal?
e vieram contra Davi. E é aqui onde eu quero chegar para você e mostrar algo para você. Qual é a lição? Observe, a Bíblia diz que quando Davi foi ungido, aqui onde entra algo muito importante para nós. Irmãos, nunca pense que ao receber a unção de Deus na sua vida, os inimigos vão ter medo de você. Não, muito pelo contrário. Os inimigos, quando sabem que nós recebemos essa virtude, o que é a unção? A unção é o poder de Deus, é o poder de Deus em nossa vida. É a manifestação da presença divina, nos capacitando, nos revestindo de poder para desfazer o quê? Para desfazer toda a obra do mal. Por exemplo, lá no livro de Isaías, se não me falha a memória, no capítulo 60 ou 61, né, me perdoe aqui no momento, mas a Bíblia diz lá que o profeta Isaías, ele fez, né, uma profecia, houve a profecia a respeito de Jesus, aonde ele diz lá, a unção, porque a unção de Deus é sobre mim. Deus, ele nos unge, pessoal, para quê? Para nós estarmos capacitados contra quê? Contra toda a ação do diabo, contra toda a obra do inimigo. E sabendo o inimigo que nós recebemos essa unção, eles nunca vão se dar por quê? Por vencido. O diabo sempre vai tentar contra a nossa vida. É Isaías 61:1. Olha o que ele está dizendo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre quem, pessoal? Está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para apregoar o quê? Boas novas aos mansos. E a fazer o quê, pessoal? Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade a quem? Aos cativos. Cativos é aquelas pessoas que estão o quê, pessoal? Presas, oprimidas, estão debaixo de um jugo, de uma opressão. E a abertura de prisão a quem, pessoal? Aos presos. Então nós recebemos essa virtude, essa unção de Deus sobre a nossa vida. E é aqui onde nós temos que tomar um cuidado muito grande. Porque quando recebemos essa unção, essa virtude, esse poder, os inimigos vão se enfurecer cada vez mais. Pode ver que o inimigo sempre vai se levantar contra nós, os filhos de Deus. O diabo está sempre armando uma emboscada, o diabo está sempre armando uma arapuca para tentar nos prender, pessoal. Às vezes é um levante do diabo na nossa saúde, colocando uma enfermidade. Às vezes é um levante do diabo na nossa vida financeira, colocando muitas vezes o endividamento, né, levando a pessoa a estar desempregada. Às vezes aconteceu uma situação onde a pessoa se vê em aperto financeiro, coisa que a pessoa não esperava. Às vezes são problemas, né, de ordem, como eu falei, pessoal, emocional, familiar. E aí nós somos cercados por todos os lados por situações muitas vezes inesperadas. E isso acontece por quê? Porque o diabo reconhece o ungido de Deus. Amém? Então aprenda isso aqui, o diabo reconhece o ungido de Deus. Agora, o ungido de Deus, a pessoa que recebe a unção de Deus, ela tem que se posicionar como filho de Deus. Aquele que recebe a unção, ele não pode simplesmente pegar e baixar a guarda, baixar a cabeça, ou simplesmente se amedrontar diante dos inimigos que se levantam contra quem? Diante dos inimigos que se levantam contra nós, não. Nós temos que pegar e entender que Deus nos unge para que nós possamos nos levantar e aqui na terra nós sermos porta-voz de Deus. Nós somos usados por Deus para manifestar o poder dele através de nós, por meio de Cristo Jesus. Então você não pode temer o levante do inimigo, não. Você não pode se amedrontar. Veja que o texto está dizendo que quando Davi foi ungido, olha que coisa linda. O texto diz lá que quando Davi foi ungido o rei de Israel, todos os filisteus subiram para fazer o que, pessoal? Contra Davi. O que ouvindo Davi, então quando Davi soube que os inimigos vieram, o que o Davi fez? O Davi ficou com medo, pessoal? O Davi simplesmente pegou e ficou desesperado? Davi baixou a guarda? Não. A Bíblia diz então que debaixo daquela unção Davi fez o quê? Davi também se levantou contra eles. E é o que nós estamos aqui para fazer. A palavra de Deus fala lá em Isaías capítulo 10, coloca lá, ó o que acontece com essa unção de Deus sobre nós na nossa vida. Para que é? Isaías capítulo 10, versículo de número 27. Olha o que ele está dizendo lá, ó. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia, que dia? O dia que o inimigo se levantar contra você. No dia em que no dia que Davi foi ungido, o que aconteceu? Os inimigos se levantaram para buscar, para destruir Davi.
Então ele está dizendo, e acontecerá naquele dia em que você recebe a unção, em que você é ungido de Deus, em que você recebe a virtude, o poder de Deus, né? O inimigo vai se levantar naquele dia. Ele diz, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada dos teus ombros, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado. Por causa do que, pessoal? Por causa da unção. Então nós recebemos a unção de Deus, para que na unção de Deus, debaixo da unção, debaixo do poder que é no nome de Jesus, nós venhamos despedaçar toda a obra do diabo, todo levante do maligno contra quem, pessoal? Contra nós. Nós temos que anular essa ação do diabo. Vamos voltar lá onde nós estávamos. Olha o que aconteceu. Então Davi fez o que, pessoal? Logo saiu contra eles, e vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaíns. Olha aí, é o que eu falei. Quando vieram os inimigos, eles se estenderam por tudo quanto é lado. Não é assim, pessoal? O inimigo vem às vezes e nos cerca de tudo quanto é lado. Quando a gente pensa que não, a gente está tomado pelo pavor do medo, a gente está cercado por tantas coisas. E assim fez o inimigo também com Davi. E o texto continua dizendo, então consultou. Aí aqui, olha o outro segredo aqui, ó. Segundo segredo bonitinho para você tomar posse da bênção. Nesse momento em que Davi pegou e viu que os inimigos haviam armado uma trincheira, cercado Davi, Davi pega, então fez o que, pessoal? Então consultou Davi a quem, pessoal? Sua esposa, seus filhos, seu amigão mais chegado, aquele parça, como diz o ditado. Não. Quem que ele consultou, pessoal? Ele consultou a Deus. É o que você está fazendo hoje aqui. É o que muitos nesse momento estão deixando de fazer. É o que muitos neste momento, né, tinham que estar fazendo e não estão, irmão. É o que a pessoa tinha que estar fazendo, vindo para a casa de Deus e consultar a Deus a respeito do quê? Do que ela deve fazer para lidar com essa situação, irmão. Quando você se depara diante de um dilema, diante de uma situação, não vá metendo os pés pelas mãos, não. Você recebe a unção de Deus e esta unção te capacita para vencer o inimigo, mas para que você tome posse da bênção, entre na presença de Deus, fale com Deus, diga: Deus, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Aí olha que bonito aqui, ó. Vamos lá, ó. E então consultou Davi a Deus, dizendo, aí olha o que o Davi perguntou para Deus: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? Então olha que bonito aqui, pessoal. Davi perguntou: Senhor, eu devo verdadeiramente lutar contra esses inimigos? Eu verdadeiramente posso ir contra eles? E se eu for, Senhor, o Senhor vai me dar a vitória? O Senhor vai entregar eles nas minhas mãos? Ou seja, não sou eu que vou ser derrotado, não sou eu que vou ser entregue nas mãos dos inimigos, mas é o Senhor que vai entregar os inimigos nas minhas mãos. Então Davi queria a resposta de Deus, queria de Deus o quê? Uma direção. Por isso que nós vamos começar aqui nesse domingo agora, no domingo, nesse primeiro domingo do mês, domingo das primícias, eu já vou estar iniciando esse grande dia, esse grande 21 dias de jejum para grandes respostas de Deus para a sua vida. Você que quer grandes respostas de Deus para a sua vida, eu vou estar aqui em 21 dias de jejum, orando a Deus, clamando a Deus para que você seja abençoado e receba a resposta do Senhor. Mas tem que estar junto, temos que estar na mesma fé, temos que estar aqui buscando a Deus, buscando a direção de Deus, fazendo o que o Davi fez. Antes de qualquer coisa, Davi então consultou o Senhor e fez a ele o que? A sua indagação. Senhor, eu devo, é bonito isso aqui, ó. E ele diz, subirei eu contra os filisteus? Ele diz: Senhor, é para eu subir? É para eu ir? É para eu guerrear? É para eu combater contra esses inimigos? Aí a segunda pergunta que ele fez: e se eu for combater contra os inimigos, e nas minhas mãos os entregarás? O Senhor vai entregar esses inimigos nas minhas mãos? O Senhor vai me dar a vitória sobre esse problema, sobre essa adversidade? Aí vamos ver qual foi a resposta do Senhor, pessoal. E o Senhor lhe disse, aí aqui que é bonito, irmão, a palavra de Deus, ela é fiel, verdadeira, digna de toda aceitação. O Senhor Deus na sua palavra disse: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso
coração. Depois o texto também diz que aquele que clama a mim, eu responderei. Então, quando nós clamamos, clamar é buscar o socorro do Senhor, é buscar o auxílio do Senhor, é buscar a direção do Senhor para lidar com determinadas adversidades. Davi fez. Então estamos aprendendo, por isso que nós temos, irmãos, que ouvir histórias, nós temos que conhecer e estar do lado de pessoas que realmente têm coisas boas para nos ensinar. Por isso que nós temos que viver apegado à palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós vamos ouvir histórias de homens de Deus que realmente estão nos ensinando segredos para sermos vencedor. Davi tem muitos segredos nas Sagradas Escrituras que podem auxiliar a você a como você tomar posse da sua bênção, e uma delas está aqui, é você consultar a Deus. Veja que na consulta do Davi, Deus simplesmente pega e de uma forma clara e objetiva dá a resposta que o Davi precisava, dá a ele a direção que ele precisava. Ele vai bater em retirada, em nome de Cristo Jesus nessa hora. Isso é o fogo de Deus descendo, é a unção de Deus derramando sobre hoje, Pai. Temos a certeza que há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, e através desta unção de fogo, meu Deus, eu invoco o teu poder agora para... Aí, minha irmã? Eu estava sentindo uma dor nas costas desse lado, que eu não estava aguentando nem virar na cama essa noite. Agora, ó, acabou. Eu estou vendo que a senhora está segurando na bolsa aí, não está incomodando não a bolsa? Graças a Deus, não. É só desse lado. Era desse lado aí agora? Nas costas desse lado, desse aqui não. Não, mas não. Aí a senhora te incomodou a noite toda? Nossa, eu não estava aguentando nem virar na cama. É? E agora passou. Coloca a bolsa desse lado então aí, coloca a bolsa desse outro lado aí. Vamos lá, troca a bolsa de lado agora, em nome de Jesus. Olha, amém, Jesus, sem dor. Doer, não. Sem dor. Sem dor. Oh, Jesus, que bonito, vamos aplaudir.